é muito simples, concorda com a realização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Claro que o que é que se pode dizer em relação a essa questão? Mas porquê é que não perguntar também a questão da adoção? Ou porquê é que não perguntar em alternativa a questão da união civil registada? É uma via possível, enfim, mas o movimento nasceu, enfim, sou tudo preocupado com essa questão. Mas é evidente que se houver uma pergunta, se o referendo for aprovado na Assembleia da República, eu próprio já refleti sobre isso, no sentido de vir a acrescentar mais duas perguntas. No fundo, são três as perguntas. Embora depois haja aqui um aspecto técnico que eu também vos vou confessar que não deve ser fácil de resolver. Porque, no fundo, há duas perguntas, há dois temas, ou dois subtemas. O tema do casamento ou união civil e o tema da adoção. A adoção é fácil. Concorda com a adoção por pessoas do mesmo sexo, ou por pessoas casadas ou unidas. Isso é fácil. Agora, a primeira pergunta, ou sobre o primeiro subtema, é que é mais complicado, porque se faz a primeira pergunta, concorda com a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a pessoa pode dizer sim ou não. Se responde sim, já não faz sentido perguntar se concorda com a união civil, porque o casamento é mais forte do que a união civil. E, portanto, a segunda pergunta a fazer tem que ter como preâmbulo, no caso de ter respondido não à primeira pergunta, concorda ainda assim que possa haver uma união civil entre pessoas do mesmo sexo, portanto, mais fraca, ou socialmente diferente daquilo que é o casamento civil. Portanto, há aqui, digamos, a necessidade de articular duas perguntas sobre a mesma ideia de um modelo de união jurídica, sendo um dos modelos do casamento e outro modelo a união civil, ou o contrato de parceria familiar, enfim, o partnership, como se chama no Reino Unido. Portanto, essa também é uma questão técnica que não é fácil, mas eu acho que isto é que seria um referendo integral. E então aqui não havia... Porquê? Porque, no fundo, temos resposta para tudo. Primeiro, a resposta daqueles, isto está tudo bem como está, eu respondo não a tudo. Pronto, é como está, não há mais nada. Eu concordo com o casamento civil e na terceira pergunta respondo também sim à adoção, é o outro extremo. Posições intermédias. Concordo com o casamento civil, mas não quero a adoção. Outra posição intermédia. Quero a união civil, mas não quero a adoção. Portanto, esta seria a solução. Agora, admito que isto do ponto de vista, digamos assim, sendo ainda por cima um professor de Direito Constitucional, imagina, estou a falar contra mim próprio, mas admito que esta questão depois não seja fácil de articular numa pergunta. Portanto, eu acho que é preferível, digamos assim, colocar a questão com uma só pergunta para já, porque também, no fundo, quem quer mexer na questão só conquistou a questão nesse nível. Portanto, quem quer mudar a legislação só fala, não falou na adoção e não falou na união civil registada. Portanto, neste momento a questão coloca-se ao nível só do casamento civil. Mas admito que o referendo a evoluir, acho que nós temos maturidade para isso, deveria perguntar tudo, incluindo destas três perguntas, ou no fundo uma pergunta com duas alíneas e uma segunda pergunta sobre a adoção, para que ficasse tudo devidamente abrangido. Embora eu também tenha algumas dúvidas sobre essa questão da união civil ser um subproduto do casamento civil. Também que não é bem a mesma coisa, não é um subproduto. São duas realidades distintas, socialmente distintas, e portanto não se pode dizer que a união civil seja uma coisa mais fraca do que o casamento civil. Não é bem isso. É um conceito diferente. É uma representação social diferente das coisas. Portanto, também, o problema é que se nós colocamos duas perguntas de alternativa, imagina o eleitor pode responder sim às duas. E não faz sentido a mesma pessoa poder casar-se e poder unir civilmente. Não é? Esse é que é o problema. Portanto, como é que nós vamos resolver isto numa pergunta, nas várias perguntas do referendo? Enfim, se tiverem uma ideia, eu agradecia que me ajudassem para o caso isto ser necessário. Depois, em relação à primeira pergunta de Carlos Lopes, enfim, que é uma pergunta também difícil. É evidente que eu acho que, vamos lá ver, colocando a questão ao nível das relações entre a lei religiosa e a lei civil, digamos assim, a lei do Estado, ou a lei jurídica, pronto, é uma expressão mais genérica, é evidente que há sempre, digamos, essas relações, digamos, a ordem jurídica e a ordem religiosa são sempre relações ou de sobreposição, porque dizem ambas a mesma coisa, muitos mandamentos da Igreja Católica e de outras confissões religiosas são idênticos às normas jurídicas, não há dúvidas. Há zonas em que cada uma diz uma coisa e a outra não diz nada, portanto há zonas de neutralidade ou de, digamos assim, da juridicidade ou de a religiosidade de certas normas ou jurídicas ou religiosas, e há zonas de conflito. Também há zonas de conflito. Provavelmente o caso do aborto é um caso típico em que há um conflito entre normas religiosas e normas jurídicas. Uma norma diz uma coisa, aliás não é só da Igreja, não são normas católicas, todas as confissões religiosas em geral
aquelas mais estruturadas condenam o aborto e a lei civil permite em certas circunstâncias. Ou, digamos, permite, aliás, no caso português, em todas as circunstâncias, até às 10 semanas, aliás, não há circunstâncias indicativas para a permissão da prática do aborto, infelizmente. E, portanto, essa questão é uma questão velha de séculos, a questão da contradição e do conflito entre a norma religiosa e a norma jurídica. Eu não escondo que a questão tem vindo a evoluir ao longo do tempo, porque ao longo do tempo as religiões também têm vindo a sofrer um influxo digamos assim, da mentalidade dominante e o contrário. Portanto, tanto a religião influencia a sociedade como a sociedade influencia a religião. Há, digamos, há fluxo e refluxo nessa matéria ao longo dos tempos. Embora muitos digam que, enfim, analisando a história retrospectivamente, é mais a perda da influência religiosa digamos, no direito do que o ganho que a influência religiosa tivesse ganho dentro do próprio direito. Agora, a questão que coloca em relação à questão dos homossexuais, eu talvez não colocasse a questão em termos tão radicais, porque, enfim, tanto quanto eu conheço algumas religiões, a questão não é uma questão de pertença ou não pertença de uma religião. A questão da condenação de certos comportamentos ou de certos pensamentos. Portanto, a questão não é excluir os homossexuais de uma comunidade, não é só por causa disso. Aliás, muitas vezes nem sequer têm qualquer culpa, se eles não têm culpa, como é que podem ser punidos numa coisa que não causaram? São sentimentos espontâneos que eles têm dentro deles próprios. Portanto, a questão é uma questão talvez um pouco mais complicada do ponto de vista do seu entendimento, e até porque, acho, como bem disse o Dr. Galante, o ser humano tem muitas dimensões, e neste caso a homossexualidade é uma dimensão específica que tem que ver com uma atração sexual por pessoa de um sexo idêntico. Mas há muitas outras coisas que não têm nada a ver com isso, e portanto não faz sentido uma exclusão à partida só por causa disso. Agora, é evidente que o que tem que haver aqui é um raciocínio de proporcionalidade em relação às características que essa pessoa tem em relação a certas funções, para evitar, enfim, males maiores. Agora, em relação também à questão que falou do crime, é evidente que eu acho que parece-me totalmente despropositado que, digamos, se consagra o crime de homofobia no sentido de limitar o pensamento e a opinião. Agora, uma coisa é o pensamento e a opinião, outra coisa é a desconsideração ou desrespeito que pudesse ser legítimo que alguém que fosse heterossexual exercesse sobre alguém que fosse homossexual. Isso acho que não é legítimo, porque a orientação sexual é um direito que as pessoas têm e essa homofobia tem que ser sempre no sentido de falta de respeito, ou no fundo como uma ofensa à honra, como qualquer outro aspecto, como chamar cauteiro, ou chamar vigarista, ou outra coisa qualquer, nesse sentido de ofensa à honra da pessoa. Agora, especificamente, esse crime pôr em causa uma liberdade e um pensamento